capítulo 2, versículos 11 a 22. Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Notem que esse texto da palavra de Deus, logo no início aqui nos primeiros versículos, 11, 12, 13, fala de uma situação anterior e de uma situação agora, uma condição agora. E que o divisor de águas, está na moda usar essa expressão agora, o marco, né, o marco regulador, estão falando muito dessa expressão, né, o que divide, o que marca entre o antes e o depois é o sacrifício de Cristo na cruz. Né? Início do versículo 11 diz, lembrai-vos de que outrora vós... Então é descrita qual era a situação nossa antes do sacrifício de Cristo. E o versículo 13 começa dizendo, mas agora em Cristo Jesus. E começa a descrever uma nova situação. A cruz de Cristo marca uma divisão na história. Sua morte e ressurreição marcam uma divisão na história. Tanto que mesmo quem, contrariando a razão e a revelação de Deus, não crê em Cristo, é obrigado a fazer menção dele toda vez que coloca data em alguma coisa. Que dia é hoje? 4 de junho de 2017, contando de quê? Nascimento de Cristo.
mesmo quem não acredita nele, mesmo quem comete essa, desculpem, mas é a pura verdade, mesmo quem comete essa tolice, é obrigado a mencionar Cristo cada vez que coloca a data em alguma coisa, cada vez que olha para o calendário e vê que estamos no ano de 2017. Mas não foi só a história que Cristo, a história da humanidade que Cristo dividiu ao morrer na cruz e ressuscitar. Ele também marca uma divisão, como nós vemos aqui, na vida de cada pessoa. Outrora vocês eram assim, mas agora em Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, vocês são de uma outra maneira diferente. E é interessante que essa nova condição, quando o apóstolo Paulo passa a falar do agora, nós vemos que são só coisas boas, que são somente dádivas que nós recebemos por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Somente dádivas. Dádivas que às vezes as pessoas desprezam, tomadas pelo imediatismo, pelo materialismo, pelo secularismo, pelo hedonismo, mas são dádivas que são eternas. A nossa vida aqui passa, e tudo que as pessoas valorizam passará também, mas essas dádivas que Jesus Cristo nos deu pelo seu sacrifício na cruz, são dádivas eternas, são dádivas que nós podemos levar para a eternidade. São aquelas dádivas às quais Jesus se referiu, dizendo que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Então vamos ver um pouquinho nesse texto da palavra de Deus, que dádivas são essas que nós recebemos do sacrifício de Cristo na cruz. Essas dádivas da cruz, vamos relembrar um pouquinho. A primeira dessas dádivas é que na cruz, Jesus Cristo nos proporciona esperança. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo nos proporciona esperança. Vejam aqui no versículo 12, que diz que nessa situação anterior a Cristo, anterior a recebermos, a decidirmos recebermos o perdão de Cristo que vem da cruz, nós não tínhamos esperança. Final do versículo 12. Não tendo esperança. Quem não tem Cristo em sua vida, não tem verdadeira esperança. Não tem uma esperança que realmente satisfaça. Não tem uma esperança que seja verdadeira. Não tem uma esperança que seja eterna. Sem Cristo não há verdadeira esperança. Inclusive os filósofos existencialistas tentaram encontrar uma esperança sem Deus. Tentaram encontrar uma esperança sem Cristo. E não conseguiram. E disseram o seguinte: tudo que resta ao homem é, durante a sua breve existência, procurar algo que dê algum significado à sua breve existência. Mas esperança para a eternidade, esperança eterna, não conseguiram. Sem Cristo não há esperança verdadeira. Você tem alguma esperança já para a eternidade? Ou a sua esperança termina quando findar a sua vida aqui? Qual é a sua esperança? Uma casa própria? Fazer seus filhos se formarem na faculdade? Tá, tudo isso é muito bom. Mas e depois? E para a eternidade, você tem uma esperança? Você tem uma certeza? Sem Cristo não há. Sem Cristo não há. Só Cristo que verdadeiramente nos proporciona esperança para a eternidade. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo, o mesmo que foi instrumento de Deus para escrever essas palavras, lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: em esperança da vida eterna,
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu vida eterna. E Ele não mente. Eu gosto muito daquele versículo lá do livro de Salmos que diz: Deus não é um homem para mentir. E quem ensinou o ser humano a mentir foi o diabo, porque Jesus declarou que o pai da mentira é o diabo, né? Jesus ensinou que quem anda na sua luz só anda na verdade, não usa da mentira, né? Porque esse é o caráter de Deus. Deus não mente, Deus é totalmente verdadeiro, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente santo. E se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Por isso que o apóstolo Paulo declara isso, por isso que ele diz, em esperança da vida eterna. Nós podemos ter essa esperança, ela é verdadeira, porque quem prometeu foi Deus, e Deus não mente. Se Deus prometeu que Jesus Cristo nos dá a vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados, por meio da fé nele, no arrependimento dos pecados, por meio disso, recebemos a vida eterna. Se Deus prometeu, se está registrado, inclusive por escrito, é como se fosse uma promessa em cartório. Primeiro que o caráter de Deus é assim, não mente. Segundo o que está registrado aqui, é como se fosse documento em cartório. Deus não pode mentir, e Ele nos dá essa esperança da vida eterna. Só Ele nos dá essa esperança, porque Ele morreu na cruz, e lá Ele levou sobre si o castigo dos meus pecados, dos seus pecados. Ele fez isso, o justo sofrendo no lugar dos injustos. Só Ele pode nos dar o perdão para os pecados e a vida eterna. Ele já faz a parte dele. A sua parte é só decidir, só querer, só se submeter a Ele, para ser perdoado com toda a fé no seu coração de que Ele é o único e suficiente Salvador, para que você tenha essa verdadeira esperança. Mas lá na cruz também o Senhor Jesus, Ele nos proporciona outra dádiva, a reconciliação com Deus. É interessante que a palavra religião significa religar. Quando nós falamos em religar, nós reconhecemos que algo foi rompido. Se algo precisa ser religado, é porque esse algo foi rompido, né? O objetivo da religião é nos ligar novamente a Deus. Só que religião pura e simples, em termos de rituais, não leva ninguém a Deus. A verdadeira religião é Cristo, porque Ele é o único que nos reconcilia com Deus. O nosso pecado nos afastou de Deus. O que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23? A maioria de nós conhece esse versículo já decorado, né? Como é que diz lá? Quem é que lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Tem gente que gosta nos momentos difíceis. Onde está Deus? O profeta Isaías diz que Deus está sempre com a mão estendida, pronto a nos receber. E o profeta Isaías diz que os nossos pecados é que fazem um muro, nos afastam de Deus, nos afastando de Deus. O pecado nos afastou de Deus. É Jesus quem nos reconcilia com Deus. E para isso foi necessário a sua morte na cruz. E é o que está muito claro aqui no versículo 16. Diz assim,
e pela cruz reconciliar ambos. O apóstolo Paulo aqui estava fazendo referência àqueles que eram judeus e àqueles que não eram judeus. Era assim que os judeus viam o mundo, dividiam as pessoas. Os que eram judeus, que tiveram o privilégio de receber a revelação de Deus, as escrituras sagradas, e os não judeus, que eles achavam que eram impuros, desprezavam, tinham inimizade verdadeira. Mas Jesus veio para morrer por todos. É interessante que o texto que nós lemos hoje pela manhã para as crianças, mais adiante Jesus falou: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e elas me ouvirão e me seguirão. Jesus estava se referindo aos não-judeus. E o apóstolo Paulo faz menção a isso, que Jesus Cristo morreu na cruz para todos, para reconciliar ambos com Deus, tanto aqueles que eram judeus como não judeus. Todos que pela fé aceitassem o perdão de Jesus, com verdadeiro e sincero arrependimento, todos seriam reconciliados, se tornariam um só corpo, igreja. Então Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Eu gosto muito lá de 2 Coríntios 5,19, diz: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Olha que maravilha, né? Lá na cruz, Jesus tira os nossos pecados, retira a imputação dos nossos pecados. E lá na cruz, então, dessa maneira, sofrendo o nosso castigo, Ele nos reconcilia com Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus declara lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já está reconciliado com Deus? Você tem plena comunhão com Deus? Será que você não tem aquela sensação, quando você tenta cumprir seus deveres religiosos, vai rezar, vai fazer penitência, vai fazer confissão, etc. Será que você não tem aquela sensação que não está adiantando muito, que Deus ainda não está próximo realmente de você? Porque a Bíblia deixa muito claro que não é pelo nosso esforço pessoal, que não é pelo nosso mérito pessoal. A Bíblia deixa muito claro que o que era para ser feito, o Senhor Jesus já fez. Resta-nos crermos, resta-nos usufruir dessa reconciliação com Deus. E maravilha, todo dia, quando abrimos os olhos, ao abrirmos os olhos, podemos abrir com essa consciência de que Deus está ali conosco, que nós podemos falar com Ele, que podemos levar a Ele nossas ansiedades, nossos problemas, que Ele nos ouve, que Ele dirige nossa vida, Que maravilha, aqueles momentos de dificuldade, nós sentirmos que Ele está nos pegando no colo, nos consolando, nos acariciando. Olha, isso é porque Jesus lá na cruz nos reconciliou com Deus. E às vezes nós desperdiçamos, meus irmãos? Às vezes nós desperdiçamos essa coisa, essa dádiva tão maravilhosa que Jesus conquistou para nós na cruz, da comunhão com Deus, da reconciliação com Deus. Às vezes nós andamos distantes dele. Às vezes estamos envolvidos com tantas coisas, menos de usufruir dessa comunhão com Deus. Que maravilha! O Criador de tudo que existe, todo-poderoso, eterno, sabe todas as coisas, ser infinito, eterno, nós não conseguimos nem imaginar isso,
em toda a sua extensão. A nossa mente é muito limitada para isso, mas esse ser tão maravilhoso, tão grandioso, tão glorioso, Deus eterno, Ele quer se relacionar conosco, Ele se relaciona conosco. Que privilégio! Não vamos desperdiçar não, irmãos. Vamos buscar mais comunhão com Deus. Jesus pagou um preço muito caro. Jesus pagou um preço altíssimo para nos reconciliar com Deus. E como é maravilhoso nós termos esse privilégio. Agora, outra coisa que eu queria destacar, são muitas dádivas, muitas bênçãos, né? Se a gente fosse falar de tudo isso, íamos ficar aqui horas e horas. Mas a última bênção, a última dádiva que eu queria destacar desse texto da palavra de Deus, é que esse sacrifício de Cristo é que nos torna membros da sua família. Nós já lemos aqui o versículo 16, que diz que o sacrifício de Cristo nos reconcilia com Deus e torna todos que são reconciliados com Deus, que tomam essa decisão, torna todos esses um corpo, a igreja. Que privilégio! Nós temos agora, como vimos de manhã, nós somos parte de um rebanho e temos um pastor, Jesus Cristo. E olha aqui o que diz também o versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros. No reino de Deus, em relação ao reino de Deus, a situação anterior, antes do sacrifício de Cristo, antes de aceitarmos o perdão de Jesus, em relação ao reino de Deus, em relação ao próprio Deus, era como se fôssemos estrangeiros, forasteiros. Agora não. Agora nós fazemos parte do povo de Deus. Somos cidadãos do reino de Deus e, portanto, concidadãos uns dos outros, dos santos, que somos nós. A palavra de Deus diz que santo é todo aquele que é santificado pelo sacrifício de Cristo, né? Somos concidadãos dos santos, fazemos parte do reino de Deus, temos uma pátria celestial, né? Agora nós somos peregrinos e forasteiros em relação a esse mundo, estamos aqui de passagem, a nossa pátria nos aguarda no céu. E mais, o versículo 19 diz que nós somos o quê? Membros na família de Deus. Que maravilha, né? É uma família mesmo. Eu não sei quantos irmãos já tiveram essa experiência de estarem viajando, né? Em algum lugar assim que não conhecem ninguém, aí procura uma igreja batista, procura uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, e chega lá, participa do culto, conversa com os irmãos, é uma coisa maravilhosa, é como se fôssemos velhos conhecidos, como se fôssemos velhos amigos, né? Porque somos parte do povo de Deus, somos parte da família de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o mesmo sangue, o sangue de Cristo nos lavou a todos, somos família realmente, somos do povo de Deus, né? Quem tem a Cristo nunca está só. Primeiro, porque tem Cristo em sua vida. Segundo, porque qualquer lugar que ele chegar, vai encontrar um irmão, vai encontrar um membro dessa família maravilhosa. É lógico, meus irmãos, que a vida em família sempre tem uma coisa ou outra, né? A gente estava comentando hoje, de manhã na classe da escola dominical, que quanto mais próxima a nossa convivência, mais nós conhecemos as virtudes, mas conhecemos também os defeitos. Então, quanto mais próxima a convivência, mais nossos espinhos vão espetar uns aos outros. Não é assim em casa, não é assim na vida em família? Somos todos seres humanos, né? O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. Cada crente carrega uma placa escrito assim, em obras.
E graças a Deus por isso. Porque cada dia eu estou diferente do que eu sou. Se eu continuasse sendo sempre o que eu sou, tadinho de mim. E dos outros que convivem comigo, né? Graças a Deus, todos nós, crentes em Cristo, ainda não somos. Estamos num processo, num constante devir, né? Sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz também que o amor de Cristo está derramado em nossos corações. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros, ser pacientes, perdoando uns aos outros. E olha, quando nós realmente nos colocamos nas mãos de Deus e queremos que isso aconteça na nossa vida, vai acontecendo. Deus vai nos mudando dia a dia. A nossa comunhão vai sendo cada vez melhor, né? Nós vamos cada dia aprendendo mais a respeitar o irmão. Nós vamos aprendendo cada vez mais a perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente está guardando lixo. Quando a gente guarda mágoa no coração, a gente está guardando veneno. Faz mal é para nós. A outra pessoa outro irmão que nós estamos magoados, não está sofrendo mal. Nós é que estamos maltratando a nós mesmos, com a nossa mágoa, com o nosso ressentimento. Estamos adoecendo, estamos envelhecendo mais rápido. Nós precisamos, cada um de nós precisa aprender a pedir isso a Deus, a jogar o lixo no lixo. E isso, meus irmãos, vem de Deus. Jesus Cristo, lá na cruz, Ele nos reconciliou e fez de nós família de Deus. O pecado nos torna termos egocentrismo na nossa vida, né? Seres egocêntricos. Nos julgamos o centro de tudo. Queremos que tudo gire em torno de nós. Achamos que nós somos os primeiros. Mas quando encontramos Cristo e o aceitamos como Salvador, Ele nos mostra que o primeiro é Deus. E a Bíblia diz que se amamos a Deus, também vamos amar em primeiro lugar o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão. E é assim que funciona na família de Deus. Há uma irmã na nossa igreja, eu não vou dizer o nome porque eu não pedi permissão para ela. Mas há uma irmã aqui na igreja que me contou que ela foi atraída para o Evangelho justamente por isso. Que chegou aqui na nossa igreja e falou, gente, nunca vi isso em lugar nenhum. Apesar dos nossos defeitos. Mas o Espírito Santo de Deus está operando. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que mesmo a pior igreja é melhor que o mundo. Mesmo a pior igreja, vamos dizer assim, em termos de relacionamentos, né? Ainda é melhor que o mundo. E essa irmã chegou aqui na igreja e ficou maravilhada. Gente, eu nunca vi isso. É amor de verdade, é família de verdade. Se ajudam, né? Se ajudam de verdade, se importam realmente uns com os outros. E começou a estudar a Bíblia, começou a frequentar a escola bíblica dominical, se converteu, está conosco há décadas. E Jesus declarou isso, que ele seria conhecido, que o Pai realmente o enviou, e que nós seríamos conhecidos realmente como discípulos dele, se nós tivéssemos amor uns pelos outros. Ah, meus irmãos, nós podemos viver assim, porque Jesus Cristo, lá na cruz, não só nos reconciliou com Deus, mas nos reconciliou uns com os outros e nos fez parte da família de Deus. Que maravilha isso! E vamos então agora, meus queridos, celebrar a ceia do Senhor.